Graça e paz, irmãos. É um grande privilégio, prazer, né, estar aqui. Responsabilidade também, mas estar aqui, né, podendo compartilhar da palavra do Senhor. E eu queria já começar dizendo que, olha, eu não sei se faltou cuidado da minha parte de prestar atenção ou se não veio, né, a informação mesmo sobre a questão de santidade. Mas Deus é tremendo, porque assim, na verdade, Deus colocou no meu coração para a gente estar conversando nessa manhã, tem tudo a ver com santidade. E olha que não tinha, assim, nem preparei algo específico quanto a isso. Mas desde o momento que a gente começou, a primeira oração, Deus tem entrelaçado, né? Tem feito com que essa meditação, essa devocional dessa manhã tenha sido realmente direcionada por Ele. Eu queria compartilhar com vocês o texto que está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 17. Gálatas 6:17. E o texto diz assim, Paulo, né, que está falando: "Se é mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo, de Jesus." E aí, nesse texto, interessante que Paulo está falando a respeito da circuncisão. E ele combatia alguns cristãos da Galácia e insistia em defender o cumprimento da lei. A tentativa deles era de ostentar na carne, né, a marca da circuncisão, mas Paulo está dizendo que a marca da cruz de Cristo era suficiente. E o fato de não ser circuncidado, isso não valeria praticamente de nada. E o principal propósito do apóstolo Paulo escrever essa epístola inclui defender contra as acusações de falsos mestres que se opõem a ele, ensinar que todas as pessoas, sejam judias ou cristãs, são salvas pela expiação de Jesus Cristo, ao depositar a sua fé em Jesus Cristo, em vez de confiarem nas obras. Você vai ver ali a carta de Efésios falando sobre as obras, né? E falando que, na verdade, é importante ter, mas quem salva, na verdade, não é as obras, é a fé em Cristo. O apóstolo Paulo também, após haver participado de várias, né, grandes batalhas defendidas o reino, declarou justamente isso: "Trago no meu corpo as marcas de Jesus, a marca do Senhor Jesus." E aí eu fiquei ali pensando sobre o que falar, e Deus tem me incomodado. A gente tem trabalhado muito na igreja essa questão de sermos exemplo, sermos a diferença aonde estamos, né? Inclusive a igreja no bairro ali onde ela está, ela tem sido diferença, ela tem causado impacto nas pessoas. E a igreja que somos nós, onde nós estamos, no nosso trabalho, na faculdade, nas nossas casas, por onde nós estamos. Então a gente tem sido muito chacoalhado por Deus quanto a isso. Nós temos falado. Quando nós não falamos, cedemos o púlpito para alguém de fora vem e trabalha exatamente isso, e não é direcionado. A gente tem o costume de dizer para as pessoas que vão pregar lá: olha, deixa Deus te usar, né? Não tem um tema, a não ser que aniversário, alguma coisa assim, mas normalmente quando é convidado alguém, a gente fala: fique à vontade, deixa Deus te usar. E uma das coisas que passou pela minha cabeça e Deus colocou no meu coração foi essa questão de as marcas, algumas marcas que a gente, como cristão, devemos carregar, né? Que marcas que a gente pode carregar para demonstrar, para mostrar. E o texto que Deus colocou no meu coração foi esse, onde a gente vê Paulo falando de marcas, a gente vê Paulo falando a marca de Cristo. Então, ali a gente parou um pouquinho para pensar, e queria compartilhar com vocês nessa manhã sobre essas marcas que podemos ter. Após nossa decisão por Cristo, onde nós somos chamados de cristão, algumas coisas precisam acontecer dentro do nosso coração, né? Também já cantamos hoje sobre isso. E essa mudança, em alguns, acontece de maneira instantânea, em outros
acontece em processo. Aí o exemplo de Paulo, que foi de maneira instantânea, e também vemos o exemplo de Pedro, né, que houve um processo. Mas independente de ser instantâneo ou ser um processo, nossas vidas serão transformadas depois do encontro com Cristo. Da mesma forma como a cruz deixou suas cicatrizes no corpo de Cristo, o sofrimento de Paulo, e deixaram também marcas, né, visíveis. E, ao contrário da circuncisão que tanto os judeus se orgulhavam, Paulo se orgulhava por sofrer por Cristo, por ter passado, ter sido marcado, de uma certa forma, por sofrimento por Cristo. E a cicatriz de Paulo, evangelista das nações, não era por cumprir uma tradição ou uma questão da circuncisão ou o requisito da lei. Ele simbolizava a liberdade, pois, embora fosse escravo, como ele já disse em alguns textos, escravo de Cristo, se sentia emancipado, se sentia livre das tradições que a escola judaica, né, colocava naquela época. Então, pensando nisso, eu fiquei aqui pensando em compartilhar com os irmãos, né? Podemos evidenciar algumas marcas que deve ter nossa vida transformada em Cristo. Que marcas podemos ser essas? E daí, várias marcas, uma delas é a santidade, mas várias marcas que a gente pode evidenciar e podemos citar e destacar é o amor. O amor de Cristo não está relacionado com canções que ouvimos, românticas. Geralmente as pessoas fazem associação de palavras de amor a um sentimento de alguém que fez bem ou de alguém que possa fazer o bem para a sua vida. Mas a gente vê lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus gerado no nosso coração pelo Espírito Santo é um amor incondicional, semelhante ao amor que Jesus teve por nós, né? O que eu fiz, o que é que você fez para merecer a morte de Jesus na cruz? Não fizemos nada, pelo contrário, né? Muitas vezes a gente tem feito coisas que até desagrada, feito coisas que não dá orgulho nenhum a sermos chamados filho de Deus. O amor significa mesmo que o outro não mereça, como o caso, nós não merecemos, mas Jesus foi lá e se entregou. Que sofre a dor do outro, sem esperar nada em troca. Esse amor que recebemos de Deus é manifestado pelas nossas atitudes, pelo próximo, onde só conseguimos perdoar o próximo quando nós olhamos para ele com um olhar de amor. Dificilmente você vai ter essa atitude de amor para com o próximo se você olhar para ele sem ter um olhar de amor, um olhar direcionado de Jesus. E Jesus dá uma dica para nós, né? Que um novo mandamento lhes dou: ame uns aos outros, como eu amei vocês, devem amar uns aos outros. Isso está lá em João 13, 34 e 35. A primeira marca seria o amor. A segunda marca, deixada por Jesus, onde a pessoa que teve encontro com Cristo, ela, de uma certa forma, precisa demonstrar isso, é a humildade. Ele se esvaziou, né? Filipenses 2, 7 e 8 diz: mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Que a humildade tenha, que nós possamos ser humilde, temos o prazer de servirmos uns aos outros, né? Que quem é humilde tem prazer em servir, mesmo que não seja reconhecido, mesmo que o seu serviço não seja visto
aqueles que ficam nos bastidores. Quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de ser humilde? E essa marca, essa é uma marca que precisamos fazer, precisamos ser, precisamos demonstrar para a outra pessoa. Principalmente nós que fomos regenerados e temos uma vida nova, né? Não podemos ter dificuldade nenhuma para praticar a humildade, somente a humildade de Jesus. A terceira marca seria a compaixão. Compaixão é quando sentimos a dor do outro. Às vezes, quando observamos alguém passando por dificuldade, pensamos que se ela está passando por essa situação, é porque ela fez alguma coisa. Talvez ela esteja até pagando por isso. Ou seja, muitas vezes nós julgamos em vez de termos compaixão. E o texto de Mateus 6,34 vai dizer que Jesus viu a multidão, a grande multidão, e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastores. Jesus pediu ao Pai para perdoar aqueles que não estavam sabendo o que estavam fazendo, né? Na hora da morte, talvez a última oração estava dele antes de ir para o Pai. Jesus disse: perdoa-me, porque não sabe o que estão fazendo. Então, uma das marcas que precisamos ter como um novo nascimento, uma nova regeneração, com nova vida que Cristo oferece para nós, é termos compaixão do outro. E às vezes a gente estamos tão envolvidos com os trabalhos, até na igreja, e esquecemos que do nosso lado, o vizinho precisa de um ouvido, precisa de um ombro, precisa de Jesus. A quarta marca que eu gostaria de comentar nessa manhã é aqueles que foram regenerados, aqueles que são santos, precisam ter, ou uma das marcas que precisa ter, é a autoridade. E essa autoridade Jesus conquistou na cruz, no Calvário. Jesus conquistou a autoridade sobre o reino das trevas e ele nos delegou a autoridade sobre nós. Está lá, Lucas 10, 19 e 20. Eu lhe dei autoridade para pisar sobre a cabeça, sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque o Espírito lhe submete a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Então é isso. Muitas vezes nós esquecemos que esse Jesus que entrou na minha vida através do Espírito Santo, que transformou a minha vida, transformou a vida dos irmãos, lhe deu autoridade. Não podemos não esquecemos de usar essa autoridade que foi delegada, pois muitas vezes a gente acaba esquecendo. Inclusive, tem um hino que diz, né? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré e ele irá prover de novo. Amém? Que Deus possa realmente fazer lembrar de que toda autoridade, né, foi dada a Jesus. E ele é um nome que nós usamos, nessa autoridade está acima de todo nome. Essa é uma marca de quem é santo, essa é a marca de quem foi regenerado, essa é a marca de quem passou por Cristo, né? A marca de poder e autoridade. E muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós ficamos tímidos, não oramos usando o nome de Jesus, e isso precisamos lembrar de que todo o poder, toda a autoridade, né, o Senhor nos deu para até pisarmos em cobras, podemos vencer o inimigo, e essa autoridade, essa unção foi dada por Jesus ali na cruz. E a quinta marca que eu queria compartilhar com vocês, não que não existisse outras, mas como o tempo é remido, eu creio que essas 5 que você já exercer será de grande, fará grande diferença
onde você estiver. A quinta marca é justiça. Todos aqueles que nasceram de novo em Jesus possuem um senso de justiça que norteia nossas vidas e suas decisões. Deus é justo e Ele coloca esse senso de justiça em nós. Se você ficar indignado em algumas situações de injustiça, considere isso normal, pois é uma das marcas de Cristo. Lembrando, lá do texto de Mateus 21, 12 e 13, Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles que estavam ali comprando, vendendo, derrubou as mesas, os cambistas e as cadeiras, os que vendiam pomba. E Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrão. Então, nós precisamos entender que Deus é justo e muitas vezes nós nos deparamos diante de uma situação que talvez fosse mais fácil a gente não praticar a justiça. Mas nessa manhã, Deus está trazendo a memória de que uma das marcas que Ele tem e Ele gostaria de implementar em mim e você é que Ele é justo. E quando se faz injustiça, nós devemos, como participamos, como somos filhos de um Deus que é justo, a gente praticar essa justiça. Para concluir, queremos ter a marca de Jesus Cristo em nossas vidas. A nossa oração nessa manhã é para que possamos ter as marcas de Jesus. Não só essas que foram citadas aqui, vamos ter outras e outras. Que possamos ser pequenos Cristos, como os primeiros cristãos foram chamados. Que o nome de Jesus possa fazer diferença onde quer que estejamos. Que o nosso testemunho possa fazer com que pessoas que não conheçam a Cristo sintam o bom perfume de Cristo em nossas vidas. E a minha atitude seja de amor, uma atitude de amor incondicional, que não requer nada em troca. Que eu possa ser humilde, assim que eu possa ser humilde e demonstrar o quanto Jesus se humilhou e depois foi exaltado. Que eu possa ter compaixão das pessoas em minha volta. Que, em nome de Jesus Cristo, nenhuma atividade, nenhum empenho, nada possa me tirar do foco. Que mesmo as atividades da minha igreja não me sufoquem ao ponto de que eu não fique sem tempo para perceber que pessoas à minha volta estão morrendo sem Cristo. Que eu possa lembrar que eu sirvo um Deus que é poderoso, um Deus que o problema diante dele não é nada, e que ele já deu toda a autoridade em nome de Jesus, e é nesse nome que nós somos vencedores. E que diante do mundo cheio de injustiça, um mundo injusto, um mundo onde as pessoas só procuram seus benefícios próprios, que assim possamos agir da maneira como Jesus agiu. E assim Jesus possa implantar, possa fazer com que a gente mostre que essa justiça, nós temos um Deus que é um Deus justo. E que em nome de Jesus Cristo, essa palavra, essas marcas possam ficar gravadas, possam fazer parte do nosso dia a dia. Eu fiquei imaginando que os escravos do tempo não muito passado eram marcados, e eles, através dessas marcas, ele era conhecido pelos seus donos, E eu fiquei pensando, que marcas que nós temos que somos conhecidos como filhos de Deus, que somos conhecidos como cristãos. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que Deus possa fazer entender que o Senhor nos salvou, que o Senhor colocou e plantou em nós algumas marcas, e que em nome de Jesus Cristo essas marcas possam fazer parte do nosso dia a dia, no nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de nossa, no nome de Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, pastor.